Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Professora Elisa chegando para abordar mais um tema de matemática e descomplicar o estudo de vocês. Vamos lá? Bem-vindos a mais uma videoaula de matemática com a tia Elisa. Hoje vamos falar sobre multiplicação e divisão de números naturais. Nas aulas anteriores, estudamos os conceitos da multiplicação e da divisão e vimos alguns cálculos simples. Hoje, vamos estudar o cálculo de multiplicações e divisões mais complexos. Começando pela multiplicação, vamos analisar algumas situações problemas que envolvem multiplicações mais complexas. Guilherme trabalha como guia em um parque turístico. Nas visitas guiadas por ele, as turmas são compostas por 14 pessoas. No último ano, ele realizou 142 visitas guiadas. Quantas pessoas foram guiadas por Guilherme neste último ano? Como nós temos 14 pessoas em cada turma e um total de 142 turmas de visita guiada, nós vamos fazer a multiplicação da quantidade de pessoas pela quantidade de visitas. Na atividade anterior, nós vimos que a multiplicação ela deve começar sempre pelas unidades. Então, vamos multiplicar 4 vezes 142 usando o algoritmo. Começando por 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. E vai 1. 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. O próximo passo vai ser efetuar a multiplicação pela dezena. O algarismo 1 na casa das dezenas indica que ele vale 10. Portanto, nós faremos 10 vezes 142. Quando multiplicamos um número por 10, devemos inicialmente abaixar o zero do 10. Observe, o zero ele desce e depois eu vou fazer a multiplicação por 1. Então, feito isso, vamos começar a multiplicação. 142 por 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. E por fim, nós vamos somar os resultados das duas multiplicações. Veja, 8 mais 0, 8. 6 mais 2, 8. 5 mais 4, 9. E 1 mais nada, 1. Portanto, Guilherme guiou 1.988 pessoas nesse último ano. Vamos à nossa próxima situação problema. Na reunião dos escoteiros do grupo de João, foram arrecadados 125 fardos com 24 garrafas de água cada um, para serem doados às vítimas de uma enchente. Determine a quantidade de garrafas de água que foram arrecadadas. Como cada fardo tem 24 garrafas e foram arrecadados 125 fardos, nós precisamos multiplicar a quantidade de garrafas que tem em um fardo pela quantidade total de fardos arrecadada. Já sabemos que para multiplicar nós sempre começamos pela casa das unidades. Faremos então 125 vezes 4. 4 vezes 5, 20. Eu deixo o zero na casa das unidades e vão duas dezenas, para a próxima casa. Depois eu efetuo 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10. Então, eu deixo o zero na casa das dezenas e sobe uma centena. Por fim, eu faço 4 vezes 1, 4, mais 1 que subiu, 5.
Em seguida, nós vamos multiplicar a casa das dezenas. O algarismo 2 na casa das dezenas faz com que ele valha 20. Então, eu preciso fazer 20 vezes 125. Quando multiplicamos um número por 20, devemos inicialmente abaixar o zero do 20. Observe aqui, o 2 na casa das dezenas vale 20. Então, eu vou abaixar o zero e depois multiplicar 125 por 2. Multiplicando, então, 125 por 2, temos 2 vezes 5, 10. Eu deixo o zero na casa das dezenas e vai 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. E 2 vezes 1, 2. E por fim, nós vamos somar os resultados das duas multiplicações. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0 novamente. 5 mais 5 dá 10. Eu deixo o zero aqui na casa das centenas e passo uma unidade de milhar para a próxima casa. 1 mais 2, 3. Portanto, foram arrecadadas 3.000 garrafas de água. Agora vamos falar sobre divisão, analisando algumas situações problemas que envolvam essa conta. Vamos lá? Um avô decidiu dividir a quantia de R$ 1.209 igualmente entre seus 3 netos. Quanto irá receber cada neto? Como o avô vai dividir, ele vai distribuir a quantia entre os 3 netos, eu preciso dividir a quantia total pelo número de netos que este avô tem. Na nossa atividade anterior, vimos que a divisão sempre começa a ser resolvida da esquerda para a direita. Nesse caso, vamos começar pelas unidades de milhar. Então, começamos perguntando: quantas unidades de milhar múltiplas de 3 cabem em 1.000? Aqui eu tenho 1.209, né? 1.000. E eu tenho que ver quantas unidades de milhar multiplicando por 3 caberiam aqui dentro. Como 3 vezes 1.000 são 3.000, então não cabe. Eu vou colocar o zero na unidade de milhar. E então eu passo para a casa das centenas. Então eu vou dividir agora as centenas. Quantas centenas múltiplas de 3 cabem em 1.200 ou 1.209? Bom, 3 vezes 4 centenas, 400, dá 1.200. Então cabe aqui dentro. Cabem 4 centenas. Então, eu coloco o 4 na casinha das centenas e vou multiplicar 4 por 3. Lembrando que aqui são 4 centenas, então 400 vezes 3, 1.200. E vou subtrair para ver quanto sobra. 1.209 menos 1.200 sobram 9. Agora, nós vamos dividir a casa das dezenas. Quantas dezenas múltiplas de 3 cabem em 9, que restou aqui? Não cabe nenhuma. Então, eu coloco o zero na casa das dezenas aqui no meu quociente. Vai ficar, então, um zero na dezena. E, por fim, eu vou fazer a divisão das unidades. Eu vou me perguntar quantas unidades múltiplas de 3 cabem em 9 unidades. 3 vezes 3, 9. Logo, cabem 3 unidades. 3 vezes 3, 9. E eu vou fazer a subtração. 9 menos 9, 0. Como o resto da divisão foi 0, eu digo que esta é uma divisão exata.
E a minha resposta seria: cada neto irá receber R$ 403. Se você quiser conferir o seu resultado, você pode fazer a prova real. Multiplique o quociente pelo divisor e some o resto. Você tem que obter o valor do dividendo. Nessa conta, teremos 403, que é o meu quociente, vezes 3, que é o meu dividendo, mais 0, que é o meu resto. 403 vezes 3 dá 1.209. 1.209 mais 0, 1.209. Como 1.209 é o valor do meu dividendo, então isso significa que a conta está correta. Vamos para a última situação problema. Lúcia tem um lote de 2.000 brinquedos para embalar em caixas contendo 45 unidades cada uma. Quantas caixas Lúcia conseguirá embalar com estes brinquedos? Sobrarão brinquedos sem ser embalados? Quantos? Então vamos lá. Como a Lúcia precisa dividir, separar os brinquedos em várias caixas com 45 unidades cada uma, eu preciso dividir o total de brinquedos pela quantidade que cabe em cada caixa. Já sabemos que a divisão sempre começa a ser resolvida da esquerda para a direita. Então, começaremos perguntando: quantas unidades de milhar múltiplas de 45 cabem em 2.000? Bom, 45 vezes uma unidade de milhar, vezes 1.000, dá 45.000. É muito mais, então não cabe. Vou colocar então um 0 nas unidades de milhar. E vou então para a casa das centenas. E pergunto: quantas centenas múltiplas de 45 cabem em 2.000? Uma centena, 100, vezes 45, dá 4.500. Já é muito mais do que 2.000. Então, não cabem centenas múltiplas de 45 em 2.000. Vou colocar, então, o 0 na casa das centenas. E agora nós vamos dividir pelas dezenas. E pergunto: quantas dezenas múltiplas de 45 cabem em 2.000? Pelo método da tentativa e erro, eu começo pensando: bom, será que cabem 3 dezenas, ou seja, 30? 45 vezes 30 dá 1.350. Ah, é pouco. Vou tentar 4 dezenas. 45 vezes 40, que são 4 dezenas, dá 1.800. Ainda não cheguei em 2.000. Será que caberão 5 dezenas, ou seja, 50? 45 vezes 50 dá 2.250. Então, passou. Eu vou ter que ficar com 4 dezenas. Então, cabem 4 dezenas múltiplas de 45 em 2.000. Eu coloco então o 4 aqui na casa das dezenas. Como 45 vezes 40 dá 1.800, eu vou subtrair 1.800 do meu dividendo. Então, 2.000 menos 1.800, que vai dar 200. Por fim, vou dividir as unidades. E eu pergunto: quantas unidades múltiplas de 45 cabem em 200 unidades? Que foi o que restou aqui. Bom, 45 vezes 3 unidades, 135. Está longe de 200. 45 vezes 4, 180. Já está chegando perto. Vamos ver se caberiam 5? 45 vezes 5, 225. É muito, passou de 200. Logo,
cabem 4 unidades múltiplas de 45 em 200. E eu vou subtrair 45 vezes 4, 180. Subtraindo de 200, então 200 menos 180, 20. O meu resto nessa divisão é 20. Esta divisão ela não é exata. E a minha resposta seria: Lúcia conseguirá embalar 44 caixas e sobrarão 20 brinquedos. Se você quiser conferir seu resultado, pode fazer a prova real, né? Quociente vezes divisor mais resto igual meu dividendo. Nessa conta, teremos 44, que foi o quociente obtido, vezes 45, que é meu divisor, mais 20, que é o meu resto, e eu vou efetuar a conta. 44 vezes 45 dá 1980. 1980 mais 20, 2.000. Como o dividendo era 2.000, então isso significa que a conta está correta. Vou deixar então alguns exercícios para que você possa treinar aquilo que nós aprendemos hoje. O primeiro exercício pede para que você arme e efetue os cálculos apresentados. Aqui nós temos um exemplo, né? Para armar fator sobre fator, efetuar a conta e encontrar o meu produto. O segundo exercício pede que você arme e efetue os cálculos apresentando o quociente e o resto da divisão. Então, eu vou armar a continha, eu vou dizer quanto deu o meu quociente e quanto deu o meu resto. Bem tranquilo, né? O terceiro exercício é um probleminha. Ele diz assim, ó: uma lanchonete possui 4 tipos de frutas: banana, maçã, abacaxi e morango, e 2 tipos de acompanhamento: chantilly e doce de leite, para fazer uma sobremesa. De quantas maneiras diferentes nós podemos montar esta sobremesa utilizando uma fruta e um acompanhamento? Nós vimos alguns exemplos muito parecidos com esses na aula anterior. Se você não se lembra, volte, eu vou deixar aqui o link no card, você pode assistir novamente. Vamos para a questão de número 4. Uma caixa contém certa quantidade de laranjas. Essa quantidade, que veja, nós não conhecemos, né? Essa quantidade, ela foi repartida igualmente entre 8 casais. Cada casal recebeu 35 laranjas e ainda restaram 8 laranjas na caixa. A pergunta: qual a quantidade de laranjas que havia inicialmente na caixa? Vou deixar uma dica. Use a ideia da prova real para resolver esse problema. Questão 5. A produção diária de uma empresa de confecções é de 145 peças de vestuário feminino, de roupas para mulheres, e 128 peças de vestuário masculino, ou seja, de roupas para homens. Determine quantas peças femininas de roupas para mulheres serão produzidas em 18 dias. Quantas peças masculinas serão produzidas em 15 dias? Essa você vai ter que pensar um pouquinho para não se confundir, mas é bem fácil. Questão 6. Uma classe tem 31 alunos e a professora de educação física quer 4 equipes com a mesma quantidade de alunos para uma competição. Os alunos que sobrarem ficarão como reservas dos times. Quantos alunos terá cada equipe? E quantos serão os meus reservas? Para finalizar, o último exercício de hoje diz: Dona Eliana quer dividir igualmente
certa quantia de dinheiro entre seus 6 netinhos. Ela tem 8 cédulas, sendo 2 de R$ 100, 5 de R$ 10 e uma de R$ 5. E mais 3 moedas, de R$ 1 cada uma. Quanto vai receber cada netinho da dona Eliana? E por hoje foi isso, eu espero que tenha ajudado. Em breve teremos uma próxima videoaula aqui no canal. E não se esqueçam que a titia ama vocês. Tchau!